E aí, pessoal? Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no The Deep Dive. Pelo visto, tá querendo se aprofundar no mundo da cibersegurança, hein? Mandou um monte de material pra gente sobre pentests e scans de vulnerabilidade. É isso aí, segurança digital nunca é demais, né? Parece que vocês querem entender como os hackers e os profissionais de segurança pensam, né? É, a área é fascinante, com certeza. Seja para se preparar para uma auditoria ou por pura curiosidade, a gente vai te guiar por esse labirinto digital A gente vai desvendar tudo, passo a passo. e te dar umas dicas de como analisar os resultados dos scans para você não ficar caçando falsos positivos. Tempo é precioso, né? Com certeza. Mas antes da gente começar a decodificar esses relatórios, me explica uma coisa: o que exatamente é gerenciamento de vulnerabilidades? Ótima pergunta. Gerenciamento de vulnerabilidades é como um jogo de xadrez, sabe? Um jogo estratégico contra as ameaças digitais. Entendi. É um processo, né? Contínuo de identificar, analisar, classificar e tratar as fraquezas de segurança em sistemas e redes. Ah, tá. É tipo procurar os pontos fracos na armadura antes que alguém mal intencionado se aproveite. Exatamente. E você destacou o Framework NIST SPA 810-115, que detalha as diferentes formas de avaliar a segurança. É verdade. O Nish fala sobre testar, examinar e entrevistar, né? É como uma investigação completa para encontrar e corrigir as vulnerabilidades. Me chamou a atenção a importância das entrevistas. Sim, as entrevistas são importantes para entender a cultura de segurança da organização. Aham, entendi. Identificar as políticas, as práticas existentes e coletar informações valiosas sobre os sistemas, a infraestrutura. Faz sentido. E dentro dessas avaliações de segurança, a gente tem a verificação de vulnerabilidades, certo? Isso. A verificação de vulnerabilidades é como um raio-x dos seus sistemas. Revela os pontos fracos que precisam ser tratados. Legal. E como fazemos essa verificação? Existem duas abordagens principais: as varreduras automatizadas e os testes manuais, cada uma com suas vantagens e desvantagens. Ah, entendi. As varreduras automatizadas são como um robô que vasculha tudo rapidinho, e os testes manuais são feitos por um especialista, né? Perfeito. As varreduras automatizadas com ferramentas como o Nessus e OpenBS são ótimas para encontrar vulnerabilidades conhecidas, mas podem perder detalhes específicos. Já os testes manuais feitos por especialistas são mais completos e personalizados, Interessante. mas exigem mais tempo e investimento. E você o que prefere? Varreduras automatizadas ou testes manuais? Na verdade, a combinação das duas abordagens é o ideal. As varreduras automatizadas dão uma visão geral rápida e os testes manuais se aprofundam nos detalhes. Falando em ferramentas, você mencionou o Nessus. No material que você mandou, vi uma lista enorme de ferramentas para fazer essas varreduras. Nmap, Burp Suite. Parecem ferramentas de hacker de filme. É verdade, cada ferramenta tem a sua especialidade. O Nmap, por exemplo, é um canivete suíço para mapeamento de redes, sabe? Descobrindo dispositivos e serviços ativos. Já o Burp Suite é especialista em testar a segurança de aplicações web, identificando falhas. Nossa, quanta coisa. Qual dessas ferramentas você usa com mais frequência? Depende do objetivo da análise, né? O Nmap é essencial para o reconhecimento inicial, mapeando o terreno. O Nessus é poderoso para encontrar vulnerabilidades conhecidas. E o Burp Suite é meu aliado para testes de segurança em aplicações web. Entendi. E como você escolhe qual ferramenta usar? A escolha depende do escopo do trabalho, do tipo de sistema e do nível de profundidade que precisa alcançar. É como escolher a ferramenta certa para cada trabalho, né? Faz sentido? E falando em segurança, me explica essa sigla CVE, parece ser a chave para entender as vulnerabilidades, né? Com certeza. CVE significa Common Vulnerabilities and Exposures, em português, vulnerabilidades e exposições comuns. É um sistema que cataloga e identifica as falhas de segurança. Então, cada vulnerabilidade recebe um código único, tipo CVE 2023 e ISO 2004, como se fosse uma impressão digital. Exatamente. Ter esse sistema de identificação é crucial para a comunicação entre os profissionais de segurança. É como ter um idioma universal para falar sobre as ameaças. E quando falamos de varreduras de vulnerabilidades, qual o nível de agressividade que podemos usar? Boa pergunta. A gente precisa entender a diferença entre varreduras intrusivas e não intrusivas. Explica melhor. As varreduras intrusivas, também chamadas de ativas, interagem diretamente com o sistema, testando as defesas. É como tentar abrir uma porta com diferentes chaves para ver se alguma funciona. Já as varreduras não intrusivas ou passivas são mais discretas e coletam informações sem interagir diretamente. É como observar a casa de longe para entender a rotina dos moradores. No material que você mandou, eles comparam a varredura intrusiva a tentar logar com a senha errada para testar a segurança. Já a passiva seria como analisar o tráfego de rede para identificar padrões suspeitos. Exato.
As intrusivas são mais eficazes para encontrar vulnerabilidades, mas podem causar instabilidade. É como forçar a fechadura, né? Isso. Já as não intrusivas são mais seguras, mas podem não detectar todas as falhas. É como observar a casa de longe, sem se aproximar muito. Exatamente. Entendi. E quando falamos de acesso, a ferramenta de varredura precisa de uma credencial, tipo um crachá VIP, para fazer o seu trabalho. Depende. Temos as varreduras autenticadas, que usam credenciais válidas para ter acesso a áreas restritas do sistema, e as não autenticadas, que fazem análise de pora. Seria como ter a chave da casa ou tentar entrar pela janela. Isso aí. A escolha entre autenticada ou não autenticada depende do objetivo. Certo? Se você quer uma visão completa, a autenticada é a melhor opção. Mas se você quer simular um ataque externo, a não autenticada é mais adequada. E depois que a varredura termina, como a gente interpreta todos aqueles dados e relatórios, é fácil se perder, né? Com certeza. A análise dos resultados exige atenção para evitar os falsos positivos. São como alarmes falsos. E como a gente evita cair nessa armadilha? Analisando os logs. Eles são como diários de bordo, que registram tudo o que acontece no sistema. Ah, entendi. Ao analisar os logs, a gente verifica se as atividades suspeitas realmente ocorreram e confirma se a vulnerabilidade é real. É como ser um detetive investigando a cena do crime. Exatamente. A análise de logs é uma ferramenta poderosa para validar os resultados da varredura. E falando em investigação, me explica melhor esse conceito de reconhecimento. É como espionagem digital. Em parte, sim. O reconhecimento é a fase inicial de qualquer ataque ou teste de segurança. O objetivo é coletar o máximo de informações sobre o alvo. É como planejar uma missão secreta. Então o hacker está montando um dossiê da vítima. Exatamente. E como na espionagem temos o reconhecimento ativo e o passivo. Me fala mais sobre isso. O ativo envolve interagir diretamente com o alvo, usando ferramentas como scanners de portas. É como bater na porta para ver se alguém atende. E o passivo? O passivo é mais discreto, buscando informações disponíveis publicamente, como dados de registro de domínio. É como observar a casa de longe sem se aproximar. Entendi. O passivo é como um stalker digital. Em certo sentido, sim, essa técnica é muito usada tanto por hackers quanto por profissionais de segurança. A diferença é que os hackers usam as informações para planejar ataques e os profissionais para corrigir vulnerabilidades, né? Exatamente. Para finalizar a primeira parte do nosso mergulho, vamos falar do famoso pen test. Me explica o que é isso, como se eu fosse um peixe fora d'água. Imagine que o pentest é um ataque simulado, sabe? Contra um sistema ou rede, com o objetivo de identificar e explorar as vulnerabilidades. É como um treinamento para o sistema se defender. Isso. Então é como um jogo de luta com regras para ninguém se machucar. Boa analogia. O pentest segue um processo bem definido, com várias etapas. A gente explora isso na próxima parte, então. Isso. Combinado. Ficamos por aqui com a primeira parte do nosso mergulho no mundo dos pentests e scans de vulnerabilidade. Na próxima, a gente explora o passo a passo do pentest. Até lá. Até a próxima. E aí, pessoal? De volta para a segunda parte do nosso mergulho no mundo dos pentests e scans de vulnerabilidade. Isso aí. Na primeira parte, a gente explorou o gerenciamento de vulnerabilidades, os tipos de varreduras, as ferramentas. E agora vamos mergulhar no ciclo de vida de um ataque. É como assistir um filme de ação, sabe? Aham. Passo a passo. Para entender como os hackers agem. E você mencionou a kill chain, né? O que seria isso? A kill chain é um modelo. Descreve as etapas de um ataque cibernético, da fase inicial, do reconhecimento, até o objetivo final. É como uma corrente, sabe? Com vários elos. Ok. Cada elo representa uma fase do ataque. Entendi. Então, se a gente quebra um elo, a gente impede o ataque. Exatamente. A kill chain nos ajuda a entender as táticas dos hackers e a identificar os pontos fracos da nossa defesa. Quais são os elos dessa corrente, então? O primeiro elo é o reconhecimento, onde o hacker coleta informações sobre o alvo. Lembra que a gente falou sobre isso na primeira parte? Sim, lembro. A fase da espionagem, né? Uhum. O hacker tenta descobrir tudo sobre o sistema, a rede, as pessoas. É como montar um quebra-cabeça, né? Isso, reunindo as informações para ter uma imagem completa do alvo. Legal. E depois do reconhecimento? E aí vem a fase da weaponização. Weaponização. Que nome complicado. Mas é simples. É a fase em que o hacker seleciona as ferramentas e técnicas que ele vai usar no ataque. É como escolher as armas para a batalha. E que tipo de armas os hackers usam? Eles usam várias coisas. Exploits, que exploram vulnerabilidades em softwares, malwares, como vírus, trojans, e até técnicas de engenharia social. Nossa, é muita coisa. Esse é um arsenal completo. E depois que o hacker escolheu as armas, o que ele faz? Ele parte para a fase da entrega. É quando o ataque é lançado. Tipo hora reach? Isso. O ataque pode ser por e-mail, links maliciosos, downloads infectados ou até ataques direcionados a servidores web. Entendi. E o que acontece depois que o ataque é lançado? Aí entra a fase de exploração. O hacker tenta explorar as vulnerabilidades que ele identificou lá no reconhecimento.
É como achar a fechadura certa para abrir a porta. Exatamente. E se ele conseguir explorar a vulnerabilidade, o que acontece? Ele já está dentro do sistema. Ainda não. A próxima fase é a instalação. Hacker tenta instalar um backdoor ou outro tipo de malware no sistema da vítima. É como plantar uma sementinha que vai permitir que ele acesse o sistema remotamente. Então, mesmo que a gente corrija a vulnerabilidade, o hacker ainda pode ter acesso. Exatamente. Por isso que a fase da instalação é tão crítica. E depois de instalar o backdoor, o hacker precisa garantir que ele continue tendo acesso. Aí entra a fase de comando e controle. Comando e controle. Parece filme de espionagem. É quase isso. O hacker estabelece um canal de comunicação com o sistema infectado, sabe? Sei. E aí ele pode enviar comandos, roubar dados, instalar outros malwares, controlar o sistema como se estivesse sentado na frente do computador. Caramba. E qual é o objetivo final do hacker? Depende do ataque. Aham. Alguns querem roubar informações confidenciais, tipo dados de cartão de crédito, senhas. Outros querem causar disrupção, derrubar sites, apagar arquivos. E tem os que querem sequestrar o sistema e pedir resgate. Essa é a fase das ações sobre o objetivo. Entendi. Então aquilo tinha tipo um mapa do ataque, né? Que mostra o passo a passo do hacker, do começo ao fim. Isso mesmo. A Kill Chain é uma ferramenta muito útil para a gente, profissionais de segurança, porque nos permite identificar as diferentes fases do ataque e desenvolver estratégias para interromper o ciclo. E como o pentest se encaixa nesse contexto? O pentest simula um ataque real, seguindo as etapas da Kill Chain, mas com o objetivo de identificar e corrigir as vulnerabilidades antes que um hacker mal intencionado as explore. Ah, entendi. É como se fosse um treinamento para nossa defesa. Exatamente. Tipo a vacina contra ataques reais. Boa analogia. Simulando um ataque, o pentest nos permite identificar os pontos fracos e tomar medidas para fortalecer a segurança. E como funciona o pentest na prática? O pentest é realizado por especialistas em segurança. Eles usam várias ferramentas e técnicas para simular o ataque. Que tipo de ferramentas? Scanners de vulnerabilidades, exploits, engenharia social. Nossa, parece complexo. Exige bastante conhecimento técnico, experiência e criatividade. Os especialistas precisam pensar como hackers. Para encontrar as brechas, né? Isso, e para desenvolver as estratégias de ataque. E como o pentest pode nos ajudar a proteger nossos sistemas. Simulando um ataque real, o pentest nos permite identificar as vulnerabilidades antes que um hacker de verdade as encontre. É como se fosse um espelho, né? Isso. E mostra as nossas fraquezas para a gente poder corrigi-las. Antes que seja tarde demais. Exatamente. E além de identificar as vulnerabilidades, o pentest também ajuda a avaliar a eficácia das nossas medidas de segurança. Tipo firewalls, antivírus. Isso. E como o pentest é realizado? Ele segue um processo bem definido com várias etapas: planejamento, reconhecimento, exploração, pós-exploração e relatório final. Me explica um pouco sobre cada etapa. Claro. No planejamento, a gente define o escopo do teste, os objetivos, a metodologia, as regras de engajamento. É como definir as regras do jogo antes de começar. E depois do planejamento? Aí vem o reconhecimento, a coleta de informações sobre o alvo, usando técnicas de reconhecimento ativo e passivo. É a fase da espionagem. A gente tenta descobrir tudo sobre o sistema, a rede, as aplicações, os usuários. E depois do reconhecimento? Aí a gente parte para a exploração, tentando explorar as vulnerabilidades que a gente identificou, usando exploits, malwares, engenharia social. É hora do ataque, então. Isso. Se a gente conseguir explorar uma vulnerabilidade. Aí entramos na fase de pós-exploração. Tentamos manter o acesso ao sistema, escalar privilégios, coletar dados, realizar outras ações maliciosas. É como se ele tivesse invadido o sistema e agora precisa se esconder. É mais ou menos isso. A gente tenta apagar os rastros, garantir que o ataque não seja detectado. E para finalizar o pentest? A gente elabora o relatório final. Documentamos tudo o que aconteceu durante o teste, as vulnerabilidades, as técnicas, os resultados, as recomendações. É tipo um relatório da missão. Isso. A gente relata tudo o que aprendemos e as medidas que precisam ser tomadas para fortalecer a segurança. Nossa, parece que o pentest é uma ferramenta e tanto. Com certeza. É um investimento importante para qualquer empresa que se preocupa com segurança da informação. Ele permite identificar e corrigir as vulnerabilidades, evitar que um ataque real cause danos, prejudique a reputação, comprometa os dados. Faz todo sentido. E na próxima parte a gente vai explorar o relatório final do pentest, né? Isso. Vamos entender como analisar as informações e quais medidas tomar para proteger os sistemas. Até lá. De volta para a última parte do nosso mergulho no mundo dos pentests e scans de vulnerabilidade. É isso aí. A gente já explorou bastante coisa, hein? Gerenciamento de vulnerabilidades, as ferramentas, a Kill Chain. Olha que agora, para finalizar, vamos analisar o relatório final do pentest e entender como usar essas informações para proteger os sistemas.
No material que você mandou, você falou da importância da documentação. Mas como ela ajuda a melhorar a segurança? A documentação é tipo um mapa, sabe? Um guia para a empresa se proteger das ameaças digitais. Ela registra cada passo do pentest. Tipo um diário de bordo? Isso, detalhado, desde o planejamento até a execução dos testes. Outra documentação ajuda a empresa a entender o que aconteceu durante o pentest. Exatamente. Ela mostra as vulnerabilidades, as técnicas usadas, os resultados, as recomendações. É como um raio-x da segurança. Isso. E o relatório final, qual o papel dele? O relatório final é a cereja do bolo. Ele resume as informações mais importantes da documentação. Tipo um diagnóstico médico. Isso. Destaca as vulnerabilidades críticas, os riscos, as medidas que devem ser tomadas. E o que um bom relatório pentest precisa ter? Ele precisa ser claro, conciso e objetivo. Descrever as vulnerabilidades em detalhes, a localização, o impacto, a causa. É como um detetive, né? Isso. Apresentando as evidências. Mostrando onde está o problema, qual é o impacto. Exatamente. E também precisa dar as recomendações para corrigir as vulnerabilidades. Tipo um plano de ação para se proteger dos hackers. Isso aí. O relatório é um guia para a empresa fortalecer a segurança. Mas e se a empresa não seguir as recomendações? Aí não adianta nada, né? A implementação das recomendações é fundamental. É como ter um mapa do tesouro e não ir atrás dele. E a alta direção da empresa, qual o papel deles? Eles precisam estar engajados na segurança da informação. Segurança não é só uma questão técnica, é estratégica também. É como ter um bom capitão no navio. Isso. Para finalizar nosso mergulho, qual a mensagem que você deixa para os nossos ouvintes? Segurança da informação é uma jornada, né? Precisa estar sempre atento, investir em conhecimento, ferramentas, ter uma cultura de segurança forte. E o pentest ajuda bastante nessa jornada, né? Com certeza. Ele nos permite identificar e corrigir as vulnerabilidades, proteger nossos dados, nossa reputação, nosso futuro. É isso aí. Chegamos ao fim do nosso mergulho no mundo dos remtests e scans de vulnerabilidade. Espero que vocês tenham aprendido bastante. Segurança da informação é responsabilidade de todos. Protejam seus dados, suas empresas, seu futuro. Valeu pela companhia e até a próxima.